Ok, vamos lá. Se a gente parar para pensar, qual é uma das coisas mais incríveis que um computador faz? É a capacidade de repetir uma tarefa de novo, e de novo, e de novo, sem se cansar. Isso é a base de tudo que a gente chama de automação. E hoje a gente vai aprender a dominar esse superpoder. Pois é, quase tudo que a gente chama de automatizar alguma coisa, no fundo, é simplesmente ensinar o computador a repetir uma sequência de passos. E aprender a dar esses comandos de repetição é uma das habilidades mais essenciais na programação. É exatamente isso que a gente vai explorar agora. Então, para a gente conseguir usar a força da repetição do jeito certo, precisamos garantir uma coisa antes de mais nada. Todo programa precisa começar sempre do mesmo lugar. Senão, a nossa automação pode acabar virando uma bagunça completa. Sabe o que acontece no Scratch? Se a gente arrasta um personagem para um canto da tela e para o programa, ele fica lá. Aí quando a gente roda o código de novo, ele começa daquele lugar errado. Isso pode estragar toda uma animação, todo um jogo. O que a gente precisa é de uma espécie de botão de reset. E a solução para isso, olha, é super simples, mas muito poderosa. Usando esses dois bloquinhos bem no início do nosso código, a gente cria esse reset automático. Não importa onde o personagem tenha parado da última vez, quando a bandeira verde for clicada, pronto, ele volta para o lugar exato e para a direção exata que a gente definiu. E falando nesse ir para x e y, isso soa familiar, não é? Pois é o mesmíssimo plano cartesiano que a gente vê nas aulas de matemática. O legal do Scratch é que ele pega esse conceito que às vezes parece tão abstrato e transforma em algo que a gente pode ver e interagir. Arrastou o personagem para a direita, o valor de x aumenta. Para cima, o y aumenta. É a matemática ganhando vida ali na tela. Certo? Agora que nosso personagem sempre começa do lugar certo, vamos para o nosso desafio: fazer o cachorrinho andar por todo o cenário. A gente poderia ficar colocando um bloco de mova, um de espere, outro mova, outro espere. Nossa, que trabalho! Seria uma lista sem fim. Com certeza existe um jeito mais inteligente de fazer isso. E olha só a diferença. De um lado, o método manual, com aquela lista gigante de blocos. Do outro, o jeito automático, o jeito esperto. A gente usa um único bloco de repetição, que na linguagem da programação a gente chama de laço ou loop. Em vez de dezenas de blocos, a gente usa só um, que faz todo o trabalho pesado. Só que aí, na nossa primeira tentativa, acontece algo inesperado. A gente esqueceu um comando antigo de girar dentro do nosso laço. O resultado? O cachorrinho começa a andar e virar, e de repente, sai voando da tela. A reação é uma só. Ué, cadê meu cachorrinho? Sumiu. Mas esse momento, que parece um pequeno desastre cômico, é na verdade a oportunidade perfeita para aprender uma das habilidades mais importantes da programação: a arte de encontrar e consertar os próprios erros. E aqui está o ponto-chave. Programar raramente é sobre acertar tudo de primeira. É muito mais sobre ser um bom detetive, investigar o que deu errado e descobrir como consertar. Esse processo tem um nome, se chama depurar, ou, como a gente ouve muito, fazer o debugging. O processo para consertar o nosso problema é bem lógico. Primeiro, encontrar o culpado, que é aquele bloco gire que não devia estar ali. A gente tira ele. Segundo, simplificar o que está dentro do laço, deixando só o essencial. E terceiro, fazer o ajuste fino, mexendo nos números para a animação ficar suave e do jeito que a gente quer. Mas, repetir quantas vezes? Bom, se a gente olhar as coordenadas do palco, o nosso personagem começa mais ou menos em x igual a menos 200. Para chegar do outro lado, perto de mais 100, ele precisa andar uns 300 passos. É uma continha simples. Programar também é sobre fazer essas pequenas contas. Agora, nem toda repetição precisa ter um fim. A gente viu o laço que repete um número específico de vezes. Mas e se a gente quisesse que algo acontecesse para sempre? Pelo menos enquanto o programa estiver rodando. E é para isso que existem dois tipos principais de laços no Scratch. O repita N vezes é perfeito para tarefas com começo, meio e fim, como atravessar a tela. Já o bloco sempre, bom, o nome já diz tudo. Ele repete infinitamente. É o que se usa para a lógica de um jogo, como ficar sempre verificando se alguém apertou uma tecla. Isso precisa acontecer o tempo todo. Nós cobrimos bastante coisa aqui. Vimos como garantir um ponto de partida, como usar laços para automatizar tarefas e até como virar detetives de código para achar bugs. Mas a grande verdade é que o único jeito de aprender a programar é colocando a mão na massa, experimentando e resolvendo novos quebra-cabeças.
E para finalizar, fica aqui uma provocação, um desafio para todo mundo pensar. Como seria possível fazer o personagem dar a volta completa em torno da mesa? Pense bem, seria preciso combinar tudo o que a gente viu. Um laço para andar e os comandos para girar nos momentos certos. Como seria essa lógica? A resposta, claro, está na experimentação.